Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje nós estamos no dia 19 de março, em que nós celebramos São José, esposo da Virgem Maria, pedindo a sua intercessão nesse ano que o Papa definiu que vai ser um ano dedicado à pessoa de São José. E um dos evangelhos que a igreja nos apresenta é tirado do evangelista Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois 18 a 21 e 24a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, na qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Papa definiu que nesse ano será um ano atribuído a São José. Nós temos duas referências, duas datas em que nós celebramos São José. Hoje, dia 19 de março, celebramos São José com o título de esposo de Maria, e dia 1º de maio celebramos São José com o título de São José Operário. Dizem que há, pelo menos em toda a história do cristianismo, umas 20.000 escritos a respeito de São José, de uma forma mais acadêmica, mas no Brasil temos quase nada no português sobre José, a não ser do ponto de vista devocional, mas escritos acadêmicos sobre José temos um mínimo, em português quase nada. O que nós temos é a Bíblia, o Novo Testamento nos apresenta um homem. Esse homem não fala, José não diz uma palavra na Bíblia, quem escreveu resolveu não fazer isso. É um homem comprometido em casamento com uma mulher chamada Maria de Nazaré, e a figura de José sempre foi uma figura que a gente nunca pesquisou muito, a não ser dentro do ponto de vista devocional. Mas José recebe o título de homem justo. José é um homem que tem a descendência de Davi. José, ele tem a característica de ser um trabalhador, um carpinteiro. Na verdade, acho que não era nem só um carpinteiro, mas era uma espécie de uma profissão em que a pessoa consertava tudo numa casa. Então, quando alguma coisa na casa estragava, chamava essas pessoas com essas profissões e eles consertavam qualquer coisa estragada dentro da casa. José assume o papel de pai adotivo de Jesus. José assume o papel de marido. Então é um homem que traz muita coisa na sua vida, apesar do seu silêncio, apesar da sua discrição e apesar de não aparecer muito. Mas é um homem também que sonha com Deus. De 5 vezes que a palavra sonho aparece no Novo Testamento, 4 delas são atribuídas a José. José é um homem justo que é capaz de sonhar com Deus, e Deus interfere no sonho de José, e sempre Deus pedindo que José faça o contrário daquilo que ele está pretendendo fazer, conforme nós vimos no Evangelho de hoje. José está pensando em deixar Maria em silêncio, e Deus interfere e diz: não deixe Maria, assuma sua esposa. José está bem, trabalhando, já está com a sua família, Jesus nasceu, José está bem estável, e Deus entra, vai para o Egito. Deus, mas eu já estou com a minha clientela, minha família está estabilizada, já tenho o meu trabalho, vou largar tudo e ir para o Egito? Depois José vai para o Egito, e possivelmente depois que já está lá estabilizado, Deus entra novamente no sonho de José e manda: José, volta, mas agora que eu me ajeitei aqui, agora que eu estou aqui estabilizado, já tenho os clientes, já posso trabalhar, o Senhor me pede para voltar? Então Deus entra nos sonhos de José e sempre pede de José algo contrário daquilo que ele está pretendendo fazer, daquilo que ele está imaginando fazer.
Essas experiências de fé de José, elas são interessantes. O evangelho que nós ouvimos começa com uma afirmação: Jacó gerou José. E aí acabou, porque dentro da genealogia que Mateus apresenta, que começa lá com Adão e Eva, Abraão, e passa por Davi, e José é descendente de Davi, e também está ligado a Abraão, ele é a conclusão de uma genealogia, de uma história do povo de Deus. E aí, mas aí vem, Jacó gerou José e acabou. José não gerou ninguém. José não gerou ninguém. José é casado com Maria, que é a mãe desse menino chamado de Cristo. E aí ele começa a contar, olha, havia uma proposta de casamento e passa um pouco, essa mulher está grávida e José não está muito entendendo. Há algumas especulações sobre essa experiência. É claro que do ponto de vista muito leigo, a gente pode pensar que José é justo, conhecendo Maria, mas não entendendo a sua gravidez, toma a decisão de se ausentar. Mas existe também uma outra reflexão, que alguém diz o seguinte, que José, conhecendo Maria, sendo um homem de fé, sabe que Maria não teria traído, sabe que não é fruto de adultério, mas esse filho deve ter a mão de Deus. E quando tem a mão de Deus, a gente tem que se ausentar, porque diante de nós está alguém maior do que nós. Diante de Deus, a gente se ausenta e se prostra, e talvez José pode também ser feita essa experiência. Aqui tem coisa de Deus, eu tenho que me ausentar. Deus interfere, viu, e diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria. E já vai apresentando a missão de Jesus. Já vai dizendo: filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Já vai dizendo para José que esse menino que vai nascer, ele não traz só carne nele, ele traz também a Santíssima Trindade nele, ele traz também o Espírito Santo de Deus nele. Então José já começa a perceber que ele vai assumir a responsabilidade de alguém que é obra do Espírito Santo, que é alguém que é obra de Deus. E o convite a não ter medo disso, viu? Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Quem dava o nome a uma criança recém-nascida era o pai. É o pai que dava o nome, ou senão o pai tinha que autorizar, viu? Quando João Batista nasceu, o pai estava mudo e a mãe definiu: é João? Não. E aí pediu para o marido escrever numa tabinha qual que é o nome do menino. É João. Então é João, é o pai que define o nome da criança que nasceu, principalmente o primogênito. Então José tem a responsabilidade de dar o nome a Jesus, por isso se torna pai adotivo. É obra do Espírito Santo, é o Espírito de Deus que interfere na história da humanidade, é o Espírito de Deus que interfere na vida de Maria, é o Espírito de Deus que interfere na vida de José, e por isso José tem esta responsabilidade de, como pai, dar nome a Jesus, viu? E pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, viu? Então nós já começamos a conhecer Jesus por essa fase. Nós conhecemos que Jesus é filho de pais humildes, pobres, homem de fé, homem silencioso, tem uma mulher também de fé, viu? Que fala pouco. Nós já sabemos que é obra do Espírito Santo, é Deus que interfere na história da humanidade. Nós sabemos já a missão de Jesus, que é salvar o seu povo dos seus pecados. Salvar o povo dos pecados significa nos ajudar a eliminar os pecados da nossa vida e ajudar a iluminar aquilo que nos afasta de Deus. O que é o pecado? O pecado é quando nós traímos Deus, quando nós traímos a vida. Toda a realidade de pecado, e eu gosto muito de uma definição de um monge alemão, Anselmo Green, que ele diz o seguinte: pecado é tudo aquilo que o ser humano faz ou permite que aconteça, que vem acompanhado pela maldade. Eu acrescento injustiça, porque nós estamos falando de Mateus. Mateus sempre se refere à justiça. A justiça é a palavra mais importante no Evangelho de Mateus que nós estamos ouvindo. Então nós temos nesse contexto do Evangelho isso. Hoje celebramos José, que assume esse papel de esposo. Então José é um marido, José é um profissional, um trabalhador, José é um pai, José é um homem que sonha com Deus,
Deus interfere no sonho e sempre pede José para fazer o contrário do que ele está imaginando. José é um homem que não fala, José é um homem que entrou para a história da humanidade, com a responsabilidade de colaborar e contribuir na educação de Jesus, de ensinar a Jesus uma profissão, de ensinar a Jesus coisas de Deus. E José termina o Evangelho dizendo: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. É essa obediência que às vezes nos falta, essa capacidade nossa de que às vezes estamos dormindo, e nós dormimos, né? No sentido não de dormir, mas dormir mesmo, mas no sentido às vezes de não perceber as coisas. E aí Deus tem que interferir na vida de José no sonho, porque às vezes acordado a gente não percebe as coisas, né? A gente não percebe às vezes os problemas dentro de casa, a gente não percebe o descuidado entre nós, a gente não percebe realidades difíceis da nossa vida em que nós não sabemos muito bem como nos comportar. Então José desperta, Deus interfere no sonho de José e José desperta e obedece. Obedecer a Deus, obedecer a Deus que interfere nos nossos sonhos, obedecer a Deus que pede da gente aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente queria fazer diferente. Essa experiência da vida e essa busca nossa, ela é sempre algo assim que nos inquieta, mas é o modo de Deus. Meu Deus não está enquadrado na minha lógica, no meu pensamento, nas minhas vontades. Deus é muito maior que tudo isso, mas Ele dá um jeitinho. Então hoje a gente reza para São José, nesse ano dedicado a Ele, que Ele interceda por todos nós, interceda pela nossa igreja, interceda pelas nossas famílias, pelas nossas comunidades. Hoje, com esse título de marido, que ele seja exemplo para os maridos, para que cuide bem das suas esposas, cuide bem das suas famílias, que as nossas famílias sejam um pouco mais amadurecidas, com mais diálogo, com mais compreensão e menos tarefeiras nesse tempo de pandemia, de dificuldades, e que São José, que é padroeiro dessa nossa paróquia também, guie, nos ajude a trabalhar bem, mas também nos ajude a conviver bem. Que a experiência de fé que José teve, na qual ele percebe que tem mão de Deus nessa história toda, e ele supera o medo e ao mesmo tempo levanta e obedece. Nós estamos falando de um homem que supera o medo. Nós vivemos um tempo de medo, medo da pandemia, medo de uma crise econômica, medo da violência, medo do caos no nosso país, alimentados por muitas opiniões, por grupos fechados em certas polaridades, na incapacidade do diálogo, na incapacidade de estabelecer uma conversa que nos ajude a tomar decisões sobre como agir, como nos comportar. Por isso a minha prece de hoje é que São José nos guie, não nos abandone, não nos deixe perdidos e que Deus possa invadir os nossos sonhos e que a gente, ao acordar, a gente obedeça aquilo que Deus pede de cada um de nós. Que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Um abraço e até mais.